Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional e na trilha LDB. Nesse episódio, Educação Indígena, uma das modalidades da LDB. E se você quiser conhecer mais, vem comigo! Bom, para começar, nossa, olha, uma inovação fantástica na LDB, a educação indígena. E, lógico, vou passar inicialmente a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, na altura do ombro, estão amarrados em forma de rabo de cavalo. Estou vestindo um vestido com tom rosa clarinho, com alguns desenhos de gatinho, né, de alça. Ao fundo está as plotagens do estúdio com o fundo branco e conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Bom, então vamos começar, não poderia ser diferente, com uma citação. E a citação desse episódio é do livro Movimentos Sociais, Justiça e Sociobiodiversidade, do qual um dos organizadores é o professor Fábio Santos de Andrade, lá da Universidade Federal de Rondônia. E lá no capítulo, vários capítulos, aliás, né, mas lá no último capítulo, Justiça Social, Utopias e Realidades na Elaboração e na Educação Escolar Indígena. Eles fazem um resgate da seguinte forma: a educação escolar diferenciada está articulada a um amplo processo histórico, que remontam ao projeto colonial e à consequente desestruturação das organizações socioculturais e dos projetos societários dos povos indígenas no Brasil. Quase 500 anos após a chegada dos portugueses no Brasil, os quais implantaram um projeto educacional opressor para esses povos, o Estado brasileiro se dispôs a abrir o diálogo com o protagonismo propositivo dos povos indígenas e de suas representações, com amplo apoio de setores progressistas da sociedade brasileira, buscando centrar esforços no processo de transformação da escola em agência de revitalização dos saberes e das identidades dos povos indígenas. Ai, que lindo, né? Olha, movimentos sociais, justiça e sociobiodiversidade, né? Pesquisas contemporâneas, um dos organizadores, Flávio Santos de Andrade, também está o Otávio Souza e Isver Oliveira. Então, vale a pena a leitura aqui, minha indicação, e com essa indicação que a gente começa o episódio falando da educação escolar indígena prevista na LDB. Lembrando que essa é uma inovação da legislação e que, como o texto aqui organizado pelo professor Fábio, fala de que, assim, só depois de 500 anos de história de colonização é que, de fato, o Estado brasileiro se abriu ao diálogo de propor verdadeiramente uma educação indígena, uma educação da e para os povos indígenas. Então, vamos ver o que a nossa tela interativa dispõe aqui sobre esse assunto? Bom, na nossa trilha de legislação, nós já passamos pelos princípios, pela organização, pelas incumbências, e agora vamos lá para a educação indígena. Sim, a educação indígena está prevista aí na LDB e ela foi alterada juntamente com a lei de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases 93/94 de 96, contemplando tanto a questão dos povos indígenas quanto a história e cultura afro. Então, lá no artigo 26, o destaque agora vai ser esse: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia e dos educandos. Então, olha, esse artigo 26 vai trazer essa proposta de contemplar a diversidade, especialmente da localidade. E aí, quando a gente entende localidade, a gente entende o quê? A gente entende a localidade, o contexto onde os educandos estão inseridos. O parágrafo 4º vai vir reformulado. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Não menos importante, a lei insere o artigo 26A, lá em 2003, depois modificado em 2008, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O parágrafo 1º, o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. E o parágrafo 2º, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. E lá no artigo 32, no parágrafo 3º, a gente ainda vai ter: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Olha, esse parágrafo 3º é uma cereja, no bolo, uma cereja no bolo. E a gente ainda tem, lá no artigo 78, o sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. Olha, isso está no bojo da LDB, em artigo 78. Inciso 1. Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. Artigo 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. O artigo é muito bonito, mas estamos tão distante dessa prática, aí fazendo análise crítica. E, mais adiante, parágrafo 1º, os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. Parágrafo 2º, os programas a que se refere este artigo, incluído nos planos nacionais de educação, terão os seguintes objetivos: 1. Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. 2. Manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. 3. Desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. Inciso 4. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. E encerrando a temática, parágrafo 3º, no que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil,
assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. E no finalzinho, né? Deixa eu subir aqui, opa. Garantir os índios, suas comunidades e povos o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. Então, está lá no bojo da LDB 93, 94, 96, essas previsões para a educação escolar indígena. Lembrando que, olha só, destacando, que é mais importante, lá no artigo 26, depois no 26A, depois no 79, depois no 78, 79, há toda uma estruturação para a educação escolar indígena, principalmente resguardando o financiamento para a formação dos povos indígenas, a garantia do direito de identidade cultural, como a língua materna, e a produção de material didático na língua materna e a sua disseminação para o processo de escolarização, bem como o acesso ao nível superior. Mas o quê? Mas tem um porém aí, né? Não temos políticas públicas suficientes nem fortalecidas para que essa previsão legal tenha o necessário amparo de efetivar-se. Então, há uma distância ainda muito grande entre o que está previsto pela LDB e o que está posto na realidade da educação escolar dos povos indígenas. A produção de material didático, tanto pelas secretarias como pelo próprio Ministério da Educação. O ensino da língua materna é muito difícil ainda, é muito complicado, porque os próprios professores que são, em tese, teriam que ser professores da comunidade indígena, então eles teriam que ser alfabetizados, teriam que se formar para, então, ensinar a língua materna e a sua codificação. Então, são poucas comunidades, poucas atividades, poucos trabalhos, poucas organizações que conseguem ainda fazer isso. E é muito mitigada as políticas públicas que podem dar subsídio a concretização do que está previsto na LDB. Então, não há necessariamente políticas públicas que financiem o material didático, a formação de professores indígenas, a organização de escolas indígenas, a manutenção desses equipamentos profissionais e sistema, né, a garantia de acesso e de produção de material e a disseminação da cultura indígena nas outras localidades do Brasil. Então, assim, há intenção, mas não há efetivação dessa intenção por ausência de políticas públicas efetivas. Então, há políticas públicas, mas não em número suficiente e não efetivadas. Claro, a gente não pode negar a existência de ações afirmativas e de avanços nesse sentido, mas não do modo como a intenção prevista na LDB. Mas tem mais, vamos acompanhar? Bom, e a gente fica de olho no quê? A gente fica de olho em como que foi essa evolução legal, como que foi essas normativas foram se constituindo ao longo da história brasileira. Então, de modo recente, a Constituição de 1988, né, que é a que vige, ela contemplou aí os direitos dos povos indígenas. Depois, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, específica sobre os povos indígenas e tribais, foi incorporada à própria Constituição Federal por meio do Decreto 5051 de 2004. Olha o lapso temporal aí. E quando a gente tem também a incorporação da previsão dos direitos humanos lá da Declaração de 1948, no pós-guerra, na legislação, inclusive na Constituição Federal. E mais recente, em 2007, a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, que também foi incorporada à Constituição por meio de decreto. Lembrando que toda normativa internacional ela precisa ser incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. Geralmente acontece por decreto.
Do ponto de vista das normativas educacionais, a gente tem o parecer de 1999 da Câmara de Educação Básica, que ela vai ser a primeira normativa pós-LDB, que vai dispor sobre as diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas. Então, como que essas escolas podem ser organizadas, podem ser estruturadas, se vai ser seriado, se não vai ser, se vai ter alguma outra organização, como é a questão dos professores. Depois, ainda em 99, mas já um pouquinho para frente, ainda a Câmara de Educação Básica vai fixar as diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas e outras providências. Então, vai corrigir a de setembro, incluindo outras demandas, que são essas outras providências, que é com relação à formação de professores, ao material didático, ao financiamento, que não estava previsto. Já em 2012, olha, de 99 a 2012, só em 2012 que a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação vai definir diretrizes curriculares para a educação escolar indígena na educação básica. Então, olha só, de 99, então de 96 até 2012, as diretrizes curriculares vão ser efetivadas apenas na Resolução 5 de 2012. No entanto, com o parecer número 6 em 2014, elas vão ser alteradas porque vão incluir as diretrizes curriculares para a formação de professores indígenas. Ou seja, aquela dúvida que nós colocamos aqui no início. Como que vai fazer a formação escolar indígena se não tem professores indígenas para fazer essa formação? Então, teve que ocorrer um ajuste com relação a isso, e por isso que é um parecer, para que houvesse primeiro a contemplação de orientações para a formação de professores e que isso fosse regulado ao longo do processo de educação escolar indígena. Já em 2015, a Resolução 1, que é já do Conselho Pleno, não da Câmara de Educação Básica, vai instituir as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores em cursos de educação superior e de ensino médio para onde não há acesso à educação superior. Mas, no final de 2015, o parecer vai alterar a resolução definindo a inclusão, e operacionalizando o processo para se trabalhar a história das culturas dos povos indígenas na educação básica, que vem em decorrência da lei de 2008, aquela que incluiu a história e cultura afro, que alterou a história e cultura afro e indígena. Então, percebam que o percurso legal é bem longo e, de certa forma, ele é trancado, ele é demorado, longo, sinuoso, várias mudanças, as políticas de Estado vão se contradizendo, aí é preciso fazer reformulações, ajustes, e tudo isso faz o quê? Tudo isso atrapalha a continuidade de implementação dessas políticas. Mas há o avanço efetivo, claro, isso não pode ser negado, de a LDB prever no seu bojo a educação escolar indígena. Todavia, essa educação escolar indígena, ela ainda carece de estruturação e organização, especialmente com relação às propostas no âmbito municipal e no âmbito estadual, que é as redes que têm acesso direto aos povos indígenas para promover essas formas de educação, ou seja, a educação básica e o ensino médio, que são de preferência da rede municipal e da rede estadual de ensino. Então, ainda há muitas dificuldades de difícil acesso aos povos, difícil formação de professores para organizar a formação dos povos, especialmente na língua materna, dificuldade financeira, dificuldade de materiais, dificuldade de professores para sistematizar o processo de formação, porque a ideia não é... A ideia, aliás, é bastante complexa. Há um debate entre incluir, entre aspas, incluir o indígena numa escola regular ou tornar a educação escolar indígena, que seria o propósito inicial, regularizar essa educação no seu contexto, lá na aldeia, lá na comunidade, onde esses povos estão, onde eles se localizam, no contexto onde eles estão, e não retirá-los e incutir um ensino, uma aprendizagem
de origem formatada, de origem europeia. Então, a proposta aí, há vários embates nesse sentido. Qual seria a proposta mais adequada? Qual o procedimento mais adequado? Né? Lembrando que há uma deixa na legislação de que as comunidades devem ser ouvidas para decidir sobre esse processo de escolarização. E aí isso é outro embate, porque nem sempre essas comunidades são ouvidas para promover a sistematização da educação escolar. Mas a gente ainda tem mais informação. Dos princípios da educação escolar indígena, então as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica, que é a legislação que a gente comentou. O que ela prevê? Vou destacar aqui apenas o que ela prevê. Ela prevê, vou destacar aqui só o artigo 3º, a gente não vai ler a resolução inteira, mas é importante que vocês saibam. Vocês vão ter aí outras disciplinas que vão tratar especificamente das modalidades da educação previstas na LDB, mas aqui é o nosso norte. Então, lá no artigo 3º, as diretrizes tratam dos princípios. Dentre eles, constituem objetivos da educação escolar indígena proporcionar aos indígenas, suas comunidades e povos, o quê? Inciso 1, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. Inciso 2, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e culturais da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. Parágrafo único, a educação escolar indígena deve se constituir num espaço de construção de relações interétnicas, orientadas para a manutenção da pluralidade cultural, pelo reconhecimento de diferentes concepções pedagógicas e pela afirmação dos povos indígenas como sujeito de direitos. Então, as diretrizes curriculares, elas vão trabalhar para orientar a prática da educação escolar indígena. Então, tem que haver um parêntese aí, tem a educação indígena, que é aquela educação feita pelas próprias comunidades, mas a educação escolar, que é a ideia de ofertar ensino fundamental e ensino médio, ou seja, educação básica regular aos povos indígenas, ela é regulamentada com esses princípios, voltado para o reconhecimento da identidade, da cultura, da ciência indígena, tudo que vai tratar sobre a estrutura da cultura. Então, tanto a ciência, a transcendentalidade, a culinária, as tradições, as músicas, as memórias, as histórias devem ser elementos de destaque na formação das crianças e adolescentes que vão passar pela educação escolar indígena. E aí tem uma proposta diferenciada de currículo para os povos indígenas. Em alguns momentos, os defensores da educação, os críticos e escritores da educação, dizem que isso é uma proposta adequada por atender à especificidade dos povos, mas em outra vertente dizem que faz um distanciamento, levando a entender que esses povos devem ser mantidos nessa cultura deles e não acessar a cultura regular ou a cultura brasileira, como se fossem culturas diferentes. Então, ainda não foi pacificado isso ainda com relação às diretrizes, mas com relação à compreensão sobre as diretrizes para a educação escolar indígena. Mas as diretrizes orientam para isso, de que haja um planejamento específico, atendendo aos condicionantes históricos, locais, regionais e culturais de cada comunidade, de cada povo indígena, para que se realize o processo de educação escolar nessas comunidades. Além disso, a gente tem que abrir a lupa para chegar mais de perto sobre alguns elementos. A SECADI, que é a Secretaria do MEC para a Diversidade, ela desenvolve algumas ações e alguns programas que vão visar a implementação dessas diretrizes curriculares nacionais, no sentido de promover equidade, respeito à diversidade e inclusão. E aí o parâmetro que a gente tem que olhar, nós enquanto professores, sobre o currículo que está sendo proposto
para esse público, para essas comunidades, é perceber que teoria do currículo está por trás dessa proposta, né? Que teoria que concepção de mundo, de sociedade, de ser humano está subsidiando essa proposta curricular. Então, a gente lembrando, fazendo um breve resgate aí das teorias do currículo, nós temos as teorias tradicionais, as críticas e as pós-críticas. E a gente pode ver a diferença entre elas. Então, ao olhar o currículo das diretrizes para a educação escolar indígena, nós temos que voltar com essa perspectiva. Em que área ou em que sentido o currículo está tramitando? Ele está tramitando numa perspectiva mais técnica, mais comunicativa, mais subjetiva? Lembrando que aí, ó, a subjetiva, que é o currículo pós-crítico, ele vai sim trabalhar nas concepções de identidade, de diferença, de subjetividade, de representação, de cultura, raça, etnia, multiculturalismo, né? Diferenciando do currículo crítico, que vai fazer mais um embate entre essas relações sociais, entre classe social. Então, nós temos o crítico, que vai trabalhar nessa vertente de luta de classe, e o pós-crítico, que vai trabalhar não esquecendo a luta de classe, de cultura, mas fazendo um adiantamento dessa perspectiva, no sentido de que a raça, a etnia, a sexualidade e a cultura, elas são elementos menores, porque o que importa é o ser humano. Então, o ser humano é o mais importante. E, enquanto ser humano, o que ele carrega como cultura, como saber, como identidade, deve ser respeitado. Então, acreditamos, por hora, que a melhor perspectiva das diretrizes curriculares para a educação escolar indígena seria a do currículo pós-crítico. Mas, se você quiser saber, não só, né, se basear no que eu estou falando aqui, procure, leia, indague. A gente tem algumas sugestões de leitura, né? Entre as sugestões de leitura, a gente traz esse livro da Luísa. A Luísa Tombini, ela vai falar sobre história e história indígena. Ele está disponível na biblioteca virtual. Então, um dos primeiros caminhos para se trabalhar a educação escolar indígena é primeiro conhecer a história. Saber de fato, o que essa história nos conta, qual é a vertente mais próxima da realidade, o que foi negado e o que foi subjetivizado. Além disso, nós temos uma outra recomendação, que é do Giovanni Silva e da Ana Maria. Eles vão fazer esse livro, Histórias e Culturas Indígenas na Educação Básica. Nesse livro, que é uma coleção de práticas docentes, é uma coleção muito bacana, porque eles fazem um resgate de várias histórias e vários elementos da cultura indígena que podem ser e que estão sendo trabalhados na educação básica. Mitos, lendas, músicas, a culinária, e como isso pode ser incorporado, mesmo que não venha no livro didático, pode ser incorporado na prática do docente. Um outro livro muito importante para se aprofundar nas leituras é esse daqui, é um livro, já não é uma perspectiva tanto didático-pedagógica, é uma perspectiva mais reflexiva, O Banquete dos Deuses. Esse livro, ele vai fazer uma conversa, o próprio livro já chama, né, Conversa sobre a Origem e a Cultura Brasileira. Então, esse livro, ele vai voltar àquela ideia do banquete antropofágico lá da Tarsila do Amaral, né, e da época da Semana de Arte Moderna, né, do porquê que os indígenas fizeram a antropofagia e por que isso depois virou um símbolo da cultura nacional, e o que quer dizer essa antropofagia, né, que por muito tempo foi interpretada com um simbolismo satânico, mas que na verdade tem outras interpretações, como a resistência à cultura externa, como uma resistência, uma luta à incorporação da cultura portuguesa e da cultura europeia que foi imposta e que eles sofreram a opressão
diante da dominação portuguesa na época da colonização. Então, o Daniel vai fazer essa reflexão e, portanto, uma reflexão mais filosófica, menos didática. A gente também tem um outro livro muito bacana, esse livro é Educação Indígena e Educação Escolar Indígena. Só para reforçar a diferença, né? Entenda a diferença. Como eu falei aqui, são coisas diferentes. A educação indígena, ela vai trabalhar com a ideia de que a educação indígena é aquela realizada dentro da comunidade, dentro da localidade, entre os seus pares, e a educação escolar indígena é aquela proposta pela LDB, que é oferecer a educação regular ou o acesso à educação regular, que é a educação básica, ensino fundamental e ensino médio. Então, são coisas diferentes e nesse livro o autor vai fazer um esmiuçamento, né, vai esmiuçar quais as diferenças elementares entre uma e outra e qual que, né, se adequa mais a cada realidade que o professor encontrar. Então, muito bacana esse livro. E se você, lógico, quiser assistir, então a gente também traz uma dica de vídeo. Esse vídeo aqui é uma websérie, essa websérie é muito bacana, porque é Lei e Autoras Indígenas, além de trabalhar a questão das etnias, vai trabalhar também a questão de gênero. Então, essa websérie, ela busca dialogar sobre livros produzidos sobre a cultura indígena por mulheres, e na sua maioria por mulheres indígenas. Então, a websérie sempre vai trazer títulos e as suas autoras, né, que o objetivo é, como está aqui bonitinho, ó, dar visibilidade à produção literária das etnias. É uma sequência de 10 episódios e, assim, cada um é mais gostoso de assistir do que o outro. E é fabuloso. Além de você conhecer a história, você também pode aí passar, né, para os alunos e divulgar posteriormente quando você estiver em sala de aula. Claro, fica aqui a nossa dica, se você quiser saber mais, estão aí as recomendações literárias de aprofundamento. Não acredite no que a professora diz, vá e leia, aprofunde, construa o seu próprio conhecimento para que você saiba se posicionar. E não pela mente dos outros, mas pelo seu próprio posicionamento crítico. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.